Olá, Miguel! Oi, Que Ana. legal você aqui conosco, antes de mais nada. Super prazer. Obrigado, Ana. Mais uma vez, né? Muito legal. Vou só contar um pouquinho para as pessoas, Miguel, né? Antes de te introduzir, te apresentar, sobre o projeto, né? Em que somos parceiros. Psicólogos Brasileiros Online nasceu ano passado, em abril do ano passado. É um projeto onde a maior parte dos profissionais são psicólogos, mas nós também contamos com o apoio de psiquiatras, né? E de um infectologista. E o Miguel é um dos psiquiatras parceiro, né? E que nos ajudou muito durante esse tempo todo, discutindo o caso com psicólogos, colaborando das mais variadas formas, lives, enfim. Muito obrigada, Miguel, antes de mais nada. O projeto atendeu durante a pandemia em mais de 40 países brasileiros que estão fora do país, né? Então, esse foi um resultado super bacana. Mais de 200 pessoas foram atendidas, quase 500 atendimentos foram realizados. Então, assim, é uma estatística muito bacana e a gente sabe como esse projeto fez uma diferença na vida desses brasileiros e dos familiares que estão aqui no Brasil também. Então, Miguel Boarati, seja super muito bem-vindo. É médico psiquiatra da infância e adolescência, formado pela Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, USP, especialista em psiquiatria da infância e adolescência pelo Instituto de Psiquiatria IPQ, HC FM USP, servidor de médicos residentes em psiquiatria geral e psiquiatria da infância e adolescência no IPQ de 2006 a 2016, colaborador do Programa de Transtornos Afetivos da Infância e Adolescência, Prata, do IPQ, HC FM USP, professor do curso de pós-graduação em Suicidologia da USCIS, professor do Instituto Ânima de Psicologia Analítica de Ribeirão Preto e também membro colaborador do projeto Psicólogos Brasileiros Online. Muito obrigada, Miguel, por estar aqui conosco. Seja super bem-vindo. Obrigado, Ana. É uma oportunidade ímpar estar com você. Você sabe que já é a nossa parceria antiga, né? Desde a época da faculdade. E eu acredito muito em projetos como esse. Projetos em que nasce da boa vontade, da expertise também, né? Não adianta você ter boa vontade se você não tiver um background de profissionalismo. Porque saúde mental não pode ser uma coisa amadora. Precisa ter sempre uma estrutura muito bem organizada, porque é uma coisa muito séria. Outro dia, né, Miguel? Outro dia, quando você fala da faculdade. Muito legal, né? Em algumas situações parece que o tempo realmente não passa. E lá se vão 30. Quase 30 anos. Ou melhor, 30 anos, né? 30 anos. Que legal, Miguel. Muito obrigada. Eu queria que você contasse um pouquinho, né, para as pessoas que estão aqui nos assistindo, o que você tem percebido na prática clínica, né, em relação à demanda desse público que você atende, que a gente sabe que você acaba focando muito mais em crianças e adolescentes. O que você tem percebido? O que a pandemia te trouxe aí como uma nova realidade, Miguel? Bom, Ana, já vinha num crescente os casos de depressão, suicídio, automutilação em criança e adolescente, já vinha num crescente nos últimos anos. O que eu percebi, conversando com os colegas, isso foi uma coisa geral, o que a gente percebeu foi um aumento acentuado dos sintomas e da gravidade dos casos. Alguns pacientes que estavam no limite clínico, que são aquelas crianças, adolescentes que tinham dificuldades sociais, dificuldades escolares, mas que estavam fora de um contexto de atendimento, precisaram de uma forma urgente que o atendimento acontecesse. Nesse momento, eu acredito que a gente está começando a desenhar melhor como que é esse quadro, mas durante alguns meses, o que a gente percebeu foi um aumento acentuado de casos muito graves. Eu mexe, precisava fazer encaixe, eu tive que me organizar na agenda, porque eu precisava ter forma de fazer um encaixe, mas que fosse viável. Não adianta, na nossa área, a gente não consegue atender infinitamente,
não é uma coisa simples. A gente precisa estar muito, muito inteiro no atendimento, do contrário, a gente não consegue fazer um atendimento de qualidade e, consequentemente, não ajuda os nossos pacientes. E um ponto importante, Ana, quem trabalha com criança e adolescente, a gente sempre vai ter que lidar com os aspectos da dinâmica familiar. Então, não é um único paciente que a gente atende os pais, às vezes a gente atende os professores que estão cuidando daquela criança, que estão com dificuldade de manejo. Então, é muito importante que a gente tenha um olhar mais ampliado sobre o fenômeno psíquico nessa faixa etária. E integrado, né, Miguel? Como é necessária essa integração toda, né? Então, muitas vezes, entrando nessa questão da escola, e como você tem visto, né, a questão da escola, os computadores, a entrada dos computadores, aulas virtuais, enfim, inclusive, se puder depois tocar na questão da dependência tecnológica, como os pais estão lidando com isso, enfim, tem tantos assuntos aqui que acho que a gente poderia ficar horas e horas conversando, mas como a gente sabe que tem uma limitação, eu gostaria que você ficasse muito à vontade para tocar nesses assuntos que a gente sabe que são tão pertinentes, né, e que podem realmente estar causando aí estragos na saúde mental, mas também, né, tem o lado positivo. Eu acho que tudo na vida tem os dois lados aí, né? Depende muitas vezes dessa dose. Queria que você contasse um pouquinho para a gente o que você tem percebido, Miguel. Então, Ana, o que a gente percebeu, eu falo por mim, mas eu falo também em nome de alguns colegas, é que a gente teve que se reinventar. Eu não sou uma pessoa tecnológica, apesar de estar falando de um iPhone, eu não gosto muito de ter que mexer em tecnologia. Eu tenho uma dificuldade, e isso é uma verdade para muitos colegas da área da saúde mental. Diferente de quem faz radiologia, de quem faz cirurgia robótica, o psiquiatra gosta do contato humano, gosta da proximidade. Então, demorou muito para o CRM, para o CFM, autorizar o atendimento online. Nos Estados Unidos isso já vem sendo discutido há muitos anos e aqui não. Então, a gente teve que lidar com uma dificuldade operacional, legal, para poder gerenciar esse atendimento. E a demanda crescente. Então, eu tive pacientes que moravam em Manaus, que moram em Manaus, que moram em Fortaleza, que não podiam mais vir para cá, então tinha que ser online. Mesmo que não tivesse a pandemia, eles não teriam como vir para cá por conta da dificuldade de deslocamento e da piora clínica. Então, eu peguei muitos casos, no primeiro momento, graves, que eu não tive o primeiro contato pessoal. E em criança, adolescente, principalmente em criança, é muito difícil um primeiro contato já virtual, né? Você não tem vínculo, né? Você não consegue avaliar na totalidade, porque tem muitas questões, detalhes que você só percebe no contato, na hora que você está brincando, que você está desenhando. Como é que você faz isso virtualmente sem nunca ter visto a criança? Então, às vezes, a gente deixava passar despercebido algum sinal de maior gravidade que só ia aparecer na consulta seguinte. Sintomas que, às vezes, não apareciam de cara. E, muitas vezes, os pais estavam bem perdidos, tentando buscar a resolução para demandas. A gente não pode esquecer que, com a pandemia, os conflitos familiares se intensificaram. Então, no meio desse processo todo, ainda tiveram separações, conflitos familiares, divergências parentais que precisaram ser abordadas. E a criança sofrendo no meio desse processo todo. Eu concordo plenamente com você, Miguel. Eu acho que todos nós tivemos realmente que nos reinventarmos, né? A psicologia, eu acho que já se adiantou um pouco mais nesse processo aí do atendimento online. Eu mesma, por exemplo, já tenho alguns anos dentro desse modelo. Teve algumas mudanças, né, em 2018, que facilitou ainda mais esse atendimento. E com a entrada da pandemia, então, realmente foi uma possibilidade muito boa, né, no sentido de alcance para essas pessoas que não têm a questão também da proteção, né, com a nossa saúde dentro do contexto da pandemia, mas também do acesso. E eu fico pensando que realmente é muito difícil no atendimento com criança. Eu entendo perfeitamente o que você está dizendo, mas ao mesmo tempo o quanto possibilitou, né, Miguel? Pessoas que, de repente, não teriam esse acesso, né? Uhum. Houve essa viabilização aí, o que também é muito legal, né? Às vezes fica naquilo, né? Não estamos falando do ideal, mas a gente está falando do possível. Uhum. E se tem uma coisa que essa pandemia fez, foi a gente lidar com o que é possível para o momento e tentar fazer da melhor forma
que podemos fazer dentro desse contexto, né? Essa é uma verdade, Ana. Principalmente por dúvidas jurídicas, legais, em relação a como que o atendimento aconteceria. Como a gente não tinha muito respaldo, não tinha muita experiência, tem muita gente que tem dificuldade em lidar com os aplicativos. Essa não é a primeira live que eu faço, mas a primeira que eu fiz no começo, não foi com você, foi com outro grupo, eu fiquei totalmente perdido na hora de entrar. Então você imagina, por exemplo, alguém que nunca teve esse tipo de hábito de fazer atendimento, o profissional ou o paciente, na hora do começo. Sempre acontece essa dificuldade. Então você tem que manter uma certa tranquilidade, acalmar o paciente. Quando é adulto é mais fácil, mas quando é um adulto que tem uma criança por trás é mais complicado, porque ele está esperando uma resolução. A gente teve muitos ganhos, né? Não há dúvida, por exemplo, a possibilidade do atendimento simultaneamente à prescrição à distância, foi uma coisa que veio para ficar. Então hoje a gente consegue fazer uma prescrição online, o paciente não deixa de ficar sem o remédio, né? A gente usa, praticamente todos os pacientes psiquiátricos usam pelo menos uma medicação controlada. Não tem ainda para os psicoestimulantes, para os benzodiazepínicos, mas para os antidepressivos, antipsicóticos, estabilizadores de humor, a gente consegue fazer a prescrição, isso facilitou o atendimento à distância. Eu tive pacientes que ficaram todo o período, até pararem de fazer o acompanhamento comigo, totalmente online. Então isso foi bom, porque eu pude fazer a avaliação e quebrar, inclusive, alguns preconceitos meus, né? Eu tinha uma certeza que eu não ia conseguir fazer isso. E olha que eu não sou resistente a aprender, mas eu imagino pessoas que são mais velhas, né? Os profissionais da saúde mental que já têm uma formação mais antiga. Os jovens é mais fácil, né? A gente sabe bem disso, né, Miguel? Inclusive, assim, algumas linhas teóricas, a gente sabe que tem maiores resistências, né, em relação a esse atendimento, mas as pessoas estão tendo realmente que se reinventar e se preparar para esse tipo de atendimento. Muitos psicólogos também tiveram essa dificuldade, muitos psicólogos estão investindo em formação, né, dentro desse campo aí do atendimento online. De que forma pode atender com qualidade, atender com ética, né? Porque tem essa questão, não é um simples vai lá e liga, né? Uma câmera e pronto, está sendo feito um atendimento. Não, a gente tem que ter cuidados redobrados com relação a sigilo, né? A proteção de dados, né? De que maneira eu vou proteger os dados desse paciente e o como, né? O profissional realmente tem que estar preparado para isso. Fica essa dica aí para quem não está, realmente busquem essas possibilidades, né? Eu acho que possibilidade sempre. E que bacana saber que você realmente, assim, apesar de, né, dizer que não é nada tecnológico, está realmente, né, Miguel, assim, se abrindo para isso e vendo os benefícios disso, né? Os seus clientes, eu acho que certamente agradecem. Nós, sociedade, também agradecemos, Miguel. Porque são dicas muito preciosas, né? E nós, como profissionais da área de saúde, realmente temos que mostrar a nossa cara, né? No sentido de estar aqui dando orientação, a psicoeducação, né? É tão fundamental. Tem tantas possibilidades de atuação. Eu acho que se tem uma coisa que essa pandemia fez, foi a gente realmente sair dessa casinha, daquele quadradinho de achar que atendimento é só dentro de um consultório. Não. Atendimento pode ser realizado de várias formas, né? No sentido aí da psicoeducação como um todo, né? Enfim, queria que você falasse um pouquinho disso também. Eu acho que esse é um ponto importante. Como eu falei para você, né, Ana, a gente não trabalha apenas com o atendimento da criança ou com o retorno aos pais. A gente precisa, muitas vezes, fazer reuniões com a família e, às vezes, eles estão em ambientes diferentes. Antes da pandemia, era impossível falar com pai e mãe ao mesmo tempo. Era quase que impossível. Era o ideal, às vezes eles vinham na primeira consulta, mas ao longo do segmento vinha só um, normalmente a mãe, né? Mas muitas vezes era o pai que trazia, porque a mãe viaja a trabalho. Agora eu estou conseguindo falar com os dois, né? Com mais facilidade. Então é só marcar uma reunião, vamos conversar sobre o caso tal, o caso do seu filho tal. Então você fica mais fácil de você fazer um processo de psicoeducação, de orientação, de coleta de dados, porque muitas vezes quando você não consegue conversar com ambos os pais, você fica com uma visão enviesada daquele pai, né? Por exemplo, se é um pai mais obsessivo, mais meticuloso, ele vai dar mais detalhes, mas às vezes ele vai ver coisa onde não existe. Se for um pai mais tranquilo demais, ele deixa de ver ou ele minimiza sintomas, né? Eu gosto do atendimento presencial, mas eu
tenho certeza que o atendimento online ele veio para ficar, porque ele facilita uma série de coisas. Porque a gente precisa, claro, ter uma boa acesso à internet, né? Isso para uma realidade nacional, para sistema público, ainda está muito aquém. Eu espero que um dia a gente consiga ter uma inclusão digital verdadeira para a gente poder realmente colocar as pessoas, seja rica, seja pobre, nesse modelo. Porque muitas vezes as pessoas não vão ao atendimento, mesmo quando elas estão na cidade, por uma questão de deslocamento. São Paulo é uma cidade muito grande, muitas vezes o paciente não consegue dar continuidade ao tratamento porque tem que gastar 2 horas de ônibus para chegar até o serviço de referência. E agora, com o atendimento online, você consegue isso. Mas é claro que você precisa cuidar dessa questão da inclusão digital. Miguel, você tocou num ponto super bacana e que eu tenho conversado em todas as outras lives, né? Então, para contar para quem chegou agora, esse é um novo projeto dos psicólogos brasileiros online, né? E esse projeto aqui, à parte, se chama Entre Psis. Dentro desse projeto, Entre Psis, eu, Ana Lúcia Gonçalves, né, que sou a idealizadora e coordenadora desse projeto, estou convidando os colegas e parceiros para virem aqui e contarem um pouco sobre as experiências que eles têm, né, dentro do atendimento deles, seja dentro da área clínica ou do atendimento online, como têm sido esses atendimentos dentro da situação da pandemia. E Miguel Guarati, aqui hoje nosso convidado super especial, psiquiatra, né, e que vem acompanhando o grupo, mais focado na questão da criança e da adolescência e na orientação de pais como um todo. Você tocou num assunto, Miguel, que é a questão da inclusão digital. Esse tem sido um assunto que eu tenho conversado também com os outros colegas, né? O como é uma possibilidade muito grande de resolução de problemas, né, da saúde pública. Então, se, né, vamos pensar aí, as políticas públicas realmente partirem para esse lado, a gente vai poder pensar em grupos de atendimento, né? Enfim, aquela fila que a gente sabe que é absurda, né? Que é muito difícil de você dar conta do serviço público. Eu penso que é realmente viável, mas concordo plenamente, tem que investir nessa questão da inclusão digital, ter acesso à população de uma maneira geral. Hoje nós temos mais telefones celulares no Brasil do que pessoas, né? A gente bem sabe disso. Então, as pessoas estão conectadas, sim, né? É possível, sim, mas tem muita gente que ainda não tem acesso. A gente bem sabe disso, né? Exato, é um ponto que precisa ser, para a gente pensar em ampliar o serviço e melhorar a qualidade, a gente precisa ter que as pessoas de baixa renda tenham esse acesso. E que são, na verdade, a saúde mental é uma coisa interessante, né? A saúde de maneira geral, mas a saúde mental ela não escolhe faixa etária, ela não escolhe nível sociocultural. É claro que ela predomina mais ou menos em algum momento, em algum grupo, mas todos serão afetados. Então a gente precisa ter um olhar amplo para todo mundo. Nesse momento a gente consegue atingir melhor quem tem a camada mais rica, que tem um acesso a uma boa internet, um bom aparelho. Mas a gente precisa pensar numa política pública para a vida, né, daqui para frente, que inclua a população de baixa renda. E não é só com o atendimento, nós temos a questão das formações, aulas, não vai desaparecer mais, né? Então... A própria, né, vamos pensar, Enem aconteceu, os vestibulares aconteceram, né, e como a gente percebe que realmente teve uma diferenciação muito grande aí para quem teve acesso ou não, né, à educação de uma maneira geral, né, Miguel? Exato. Queria que você falasse também um pouquinho, Miguel, sobre a situação do home office, né? Que a gente bem sabe que os pais ficaram aí em casa, né? Você já até deu um spoilerzinho aí falando sobre a questão dos divórcios, né? Enfim, aqui no interior também, viu, Miguel? A gente percebeu muito isso. E até foi interessante que um dia eu fui com a minha sobrinha procurar casa. A gente não achava casa. Mas como assim? Não tem casa para alugar? Foi tanto divórcio, foi tanto, né? Tô rindo, mas não é trágico, né? Uma situação que chega a ser trágica, porque as pessoas realmente não deram conta. Muitos casais realmente não deram conta de viver essa situação, né? De uma forma madura, não conseguiram cuidar, né, desse casamento, né? E acabaram realmente sendo dissolvidos aí. E eu queria que você falasse um pouco, né, sobre a questão do burnout, né, no excesso de teletrabalho. Dá para a gente pegar esse gancho aí, junto com as tarefas dos filhos, ter que dar conta de ajudar com as atividades escolares, enfim. O que você acha que dá para contar sobre isso?
Bom, Ana, eu acho que é um ponto importantíssimo que você levantou, que foi justamente esse. As famílias foram se organizando ao longo dos anos numa estrutura em que muitos elementos passaram a fazer parte da educação dos filhos. Então, tinha um avô, tinha o tio, tinha a professora, e houve durante os anos, assim que foram se passando, uma certa terceirização da função parental. E de uma hora para outra, sem aviso prévio, os pais tiveram que retomar um trabalho que antes era exclusivo das mães, né? Vamos pensar que as mulheres cuidavam dos seus filhos e os filhos cuidavam entre si quando eram aquelas famílias numerosas, e o pai estava sendo provedor. Isso foi se modificando, felizmente, todos tendo acesso ao trabalho, e foi se terceirizando. Em alguns momentos, algo necessário, né? Se a mulher fica o dia todo fora, alguém precisa cuidar dessa criança. Pode ser uma avó, pode ser a babá, pode ser a escola. Só que de uma hora para outra a babá não podia vir, a avó tinha que ficar isolada e a mãe tinha que ficar em casa trabalhando junto com o pai. Então, não acompanhavam o desenvolvimento escolar. Então, de uma hora para outra, eles tiveram que continuar fazendo os mesmos trabalhos ou até numa quantidade maior de horas, né? Porque algumas áreas, por exemplo, a área de tecnologia bombou. Eles começaram a trabalhar muito mais horas. O pessoal que trabalha com investimento, com tecnologia, os profissionais, né? Algumas áreas recuaram, né? Algumas funções ficaram de quarentena também, mas muitas não. Então, aumentou muito a demanda dos pais no trabalho e também dos pais com as crianças nas diferentes funções, porque não era só acompanhar a escola, era acompanhar toda a rotina, organizar a criança no dia a dia dela. Lembrando que no começo todas as crianças adoraram ficar em casa, não tinha mais aula, só que depois de um tempo aquilo começou a cansar. Elas pararam de brincar, pararam de sair. Projetos que elas tinham, por exemplo, tinha formatura, tinha uma viagem, tinha um passeio, tinha um encontro, tinha um aniversário, tudo foi abortado e isso foi levando uma sucessão de frustrações. Vocês imaginam toda a demanda de trabalho aumentada, coisas que a gente nem sabe mais fazer. Pais, não, eu, por exemplo, se tivesse que ensinar meu filho a fazer lição de matemática, né, eu não ia conseguir dar conta. Então, muitos pais ficaram perdidos nesse processo. Isso gerou um estresse, uma carga, que deixou os adultos muito saturados. Entrava também a questão do burnout, por quê? Porque o trabalho aumentou. Quem teve aumento de trabalho e não teve diminuição de renda, sofreu, e quem teve diminuição de trabalho e de renda também. Então, foram diferentes formas de gerar um estresse maior. Então, foi, assim, um colapso. A gente fala que é um colapso silencioso porque isso não aparece em números. A gente vê o número de mortos, o número de leitos de UTI. Isso aparece. Agora, o sofrimento emocional que foi acontecendo de forma gradativa, em que pessoas que estavam no limite para um adoecimento psíquico adoeceram profundamente, foi imenso. Então, as pessoas tiveram que lidar com problemas não resolvidos, questões conjugais, dificuldades na parentalidade, né? A gente vê que ao longo dos anos os pais estão perdidos em como manter a educação dos filhos. Eles vieram no modelo punitivo, passaram para um modelo muito permissivo e agora eles estão perdidos. Então, o que tem tido de trabalho, de orientação de pais, que a gente tem feito às vezes reuniões, eu faço sempre muitas reuniões com os terapeutas que cuidam das crianças, e tem a terapeuta da mãe, a terapeuta do pai, terapeutas de família. Então a gente tem pensado muito quão importante está sendo esse processo de organização da rotina doméstica, né? O bom é que você percebe que nós temos uma qualidade técnica de profissionais muito grande, né? A psicologia, ela, ao longo dos anos, ela foi crescendo em termos de número de profissionais, de formação, e aí você tem as diferentes linhas, a própria psiquiatria com o desenvolvimento das abordagens farmacológicas, da própria organização dos sistemas de diagnóstico. Então a gente conseguiu ter uma assertividade maior. Eu fico pensando há 20, 30 anos atrás, quando a coisa ficava muito sem demérito a nenhuma linha, mas ficava muito numa olhar só a dinâmica, sem olhar a organização, sem olhar a coisa mais prática, muitas vezes, né, Miguel? Exatamente, porque tem coisas que a gente pode levar um tempo para um processo. Agora, nesse momento de urgência, a gente está no pronto-socorro.
Não dá para a gente pensar, olha, precisa organizar, melhorar a glicemia. Não, o cara está em choque, como se fosse numa urgência médica. A urgência, né, fica muito grande, exatamente. Eu acho que vale a pena tocar também, Miguel, né, na questão do álcool, né, assim, como teve um aumento aí dessa ingestão de álcool, a questão da violência doméstica, né, enfim, eu acho que também faz gancho aí com tudo isso, as crianças também vendo isso, como isso também causa o adoecimento mental da família como um todo, né? Um ponto importante é que as crianças deixaram de ir para a escola. A escola é um órgão essencial no controle da violência doméstica. Quem que é um dos principais denunciadores de violência doméstica? É a escola, que percebe que a criança chega machucada, com mudança de comportamento. Perdeu-se esse controle, então aumentou-se muito o número de casos de violência doméstica contra a mulher, contra a criança, abuso sexual. Eu fiz uma live no meio do semestre anterior, de uma escola lá de Ribeirão Preto, e foi interessante que eles estavam muito preocupados, porque era uma escola muito inserida no bairro, então era uma escola muito próxima, então eles já estavam sabendo de situações muito graves, eles estavam num nível de estresse, os professores. Imagina os professores pais, né, que tinham que cuidar dos alunos no atendimento online e cuidar dos seus filhos. E isso foi uma coisa generalizada. Eu acho que aí dá para a gente até fazer uma ponte sobre a importância da volta às aulas, mas como não houve um planejamento total no sentido de preservar, de cuidar dos cuidadores. Se preocupou muito, é claro que tem que se preocupar com o profissional de saúde, com a vacinação desse profissional de saúde, mas o profissional de educação também precisa. E realmente, Ana, está muito complicado a continuidade do atendimento online para a criança. O adulto consegue fazer, a criança não aguenta mais, os adolescentes não aguentam mais. Eu estou com um caso que eu vou ter que fazer um relatório justamente para justificar a volta dessa criança, porque ele está desistindo. O menino vai desistir de estudar esse ano. Ele não aguenta mais. Então, esse ponto... É até engraçado lembrar que há 2, 3 anos atrás estava se discutindo o ensino em casa. Acabou-se essa discussão. Hoje não se fala mais nisso. Ninguém tem dúvida de que criança tem que estar na escola. E que a escola... Aspectos sociais, né? Então, exatamente. É o sair, é o brincar, né? Eu acho que vale até pegar um gancho aí, Miguel, com a questão da dependência tecnológica mesmo nessas crianças, o como isso também, né, adoece. Uhum. Assim, a gente sabe de casos de criança que fica de manhã, de tarde e de noite na tecnologia. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso, Miguel. Então, isso saiu alguns estudos mostrando que assim, o número de horas na tecnologia já vinha aumentando, isso é fato, né? Inclusive o uso problemático, tanto que foi introduzido no DSM-5 uma nova categoria diagnóstica que era a dependência à internet. O que acontece? Os pais tinham uma forma mais ou menos adequada de tentar fazer o controle do uso. Como é que ele vai fazer hoje se a socialização, se a escola, se o lazer, está tudo na tecnologia? Ele precisa dessa chupeta, né? Eu sempre falo que quando a criança vem pelo atendimento, eu vou falar com os pais e falar, então deixa ele com a chupeta do celular, porque daí ele fica na sala de espera e aguardando, e eles ficam bonitinhos. Como é que ele vai fazer para controlar esse uso se não tem outras possibilidades? Ele não vai poder sair para brincar. Agora já está tendo uma nova... Mas você imagina como foi em junho, em maio, que o negócio estava... Já fazia 2 meses que a gente estava fechado e ainda estava num crescente, dúvidas, questionamentos. Então a situação foi se agravando e cada um foi tendo o seu limite rompido. Todos chegaram no seu limite, no adoecimento. Tem um ponto importante, Ana, que diz respeito às crianças com dificuldades sociais. Essas crianças que estavam melhorando, que estava sendo trabalhado a fobia social, a dificuldade de interação, todas regrediram, né? Simplesmente parou. Como é que eu vou fazer a exposição se não tem escola, né? Eu tive vários adolescentes que tinham dificuldades, estavam afastados da escola, que estava sendo feito todo um trabalho para que eles voltassem para a escola parou, recuou tudo. É como se todo o trabalho tivesse perdido. E eu fico pensando, Miguel, o quanto, né, as escolas também vão ter que pensar em projetos multiprofissionais. Né? Exatamente. Tem a saúde mental, tem a infectologia, né? Quer dizer, tem tanta coisa no meio desse balaio de gato, né? Tem a questão da própria pedagogia mesmo, porque, peraí, tá cada um num ritmo,
Exato. Tem pais que estão falando assim, nossa, mas só falta ter título de pedagogo, porque, né, eles estão realmente, assim, super empenhados e muitas vezes não têm o conhecimento para isso, mas estão tendo que atuar como. Enfim, eu penso que as escolas também vão ter realmente que se reinventarem nesse retorno às aulas. Exatamente. Eu acho que um ponto positivo, né, Ana, toda vez que a gente está diante de um desafio, a gente revê algumas coisas e a gente pensa de uma forma diferente. É que nem você falou, pensar fora da casinha, pensar fora da caixinha. A escola vai ter que se abrir mais para a entrada do profissional da saúde mental, principalmente. Não só da saúde mental, mas o psicólogo escolar já tem uma legislação que garante a presença dele. A gente sabe que isso ainda está muito no virtual, está muito no ideal, mas esse papel vai crescer e vai precisar continuar num crescimento, porque é quem vai fazer toda a interlocução com a equipe, com os professores, com a família. Então, essa atuação identificação precoce de casos, porque a gente já vinha recebendo nos últimos anos um aumento considerável de casos que chegavam até a gente, eu falo a gente, o psiquiatra, vinham da escola, não vinha do psicólogo, vinha da escola, e falava, esse menino é muito agitado, esse menino é muito agressivo, esse menino é muito quieto, essa menina está se cortando, precisa de um olhar específico. Então já tinha uma necessidade crescente. Eu acredito, né, que na volta total às aulas, está vindo uma volta gradual, ainda para essa volta não volta, vai aparecer casos novos. Eu tive muitos casos nesse começo de ano, de crianças, de adolescentes principalmente, que estavam na expectativa da volta, que voltaram para o sistema híbrido, e quando chegaram lá, tudo estava diferente, os amigos não estavam mais lá, eles entraram num recuo, assim, pioraram significativamente, e aí todo um trabalho para reconstruir a volta às aulas, né? A segurança, né? Porque também tem essa questão o colega poderia até estar lá, mas já não podia mais abraçar o colega, né? Do que questões aí que são agora proibidas, o tipo de brincadeira, né, Miguel? A hora do lanche, de que maneira vai fazer esse lanche também separado, né? Então tem muitas coisas realmente que podem estar influenciando, né? Nessa E cuidar também da saúde mental dos professores. Eu acho que foi sempre muito negligenciado o cuidado. Toda a formação do professor foi cuidado na questão pedagógica, que ele tem que trabalhar com a inclusão, mas pouco olhar tem sido dado para a necessidade emocional do professor. Ele está com medo, ele está desassistido, cada um fala uma coisa, uma hora fala uma coisa, a outra hora vai começar aqui, e tem toda uma pressão. Então, quem que vai cuidar desse que vai ser o agente de receber esses alunos que já não estão bem? Imagina como é que né? E a gente sabe que os professores estão adoecendo, né? Porque as crianças levam, né? Levam para lá, levam para cá, enfim, muitas assintomáticas, e os professores, infelizmente, estão adoecendo, né? Então, acho que realmente tem que... O medo, eu acho que é justificável, né? Eu penso assim, não penso como um técnico da área da infecto, mas eu acho que eles tinham que ter havido uma priorização, já que a gente precisava abrir esse espaço, né? Eu acho que os professores, os funcionários da escola precisavam ter, principalmente os mais de risco, né? Os professores mais velhos, porque senão o que acontece? Vamos tirar os professores que estão no grupo de risco. Você sobrecarrega os que vão. Então não adianta você esvaziar, você tirar, você tem que deixar todos atuantes, então tem que deixar em condições para isso. Quer dizer, eu acho que são tantas coisas, né, Miguel, que a gente vai ter que se reconstruindo no dia a dia, o tempo todo se reinventando, né? À medida dessa, né, que essa nova realidade aí vai surgindo, o que é possível de novo. E o complicado, né, Ana, foi toda essa política de todos os governos, assim, muito, muito desorganizados. Se a gente tivesse tido um planejamento, uma sensação de que as coisas estão acontecendo, então foi muito ruim o jeito que o governo, né, em todas as suas instâncias, mas principalmente na federal, cuidou da pandemia. Então o cuidado que está tendo é muito ruim. Então não se cuidou do preparado, lidar com a infecção. Um país gigantesco, né? Um país gigantesco, com um índice muito pequeno aí de vacinação, né? Exatamente. Vai ser difícil mesmo. Exatamente. Mas
E o que mais, Miguel, que você conta pra gente que você pensa que pode ser importante aqui? Que dica você daria para os pais, principalmente, que estão aí com essas crianças? Bom, né? eu sempre falo para os pais que, assim como no avião, você precisa primeiro colocar uma máscara em si antes de cuidar do outro, os pais precisam estar atentos ao seu estado emocional. Muitos pais estão no limite, já passaram do limite, estão muito ansiosos, angustiados, muitas dúvidas por conta de tudo aquilo que a gente já falou na questão da condução da pandemia, das incertezas, do medo, né? Então, os pais precisam ficar muito atentos ao seu estado emocional, em primeiro lugar, e buscar a ajuda necessária, que às vezes não está fácil, não está acessível. E aí eu falo, né, Ana, o trabalho desenvolvido com os profissionais, vocês não são o único grupo que cuida de pessoas, vocês estão cuidando de uma população muito específica e muito grande, que é dos brasileiros fora do país, mas tem vários grupos que eu tive acesso que estão cuidando de atendimento pontual à população negra, população LGBT, população indígena, ou população de baixa renda para o atendimento. Então, esses pais precisam de um suporte psicológico, de um atendimento. Não estou nem falando de um tratamento, estou falando de suporte. Aí você falou da psicoeducação. Num segundo momento, e que aconteça simultaneamente, é observar o estado emocional da criança. A criança, ela sinaliza toda vez que ela não está bem, não falando às vezes, mas agindo. O comportamento é um indicador importante. A qualidade do sono, do apetite, do relacionamento, né? Porque as crianças estão mais juntas, os filhos, brigando mais. Então, muitas vezes, os conflitos se tornando maiores, as emoções expressas ficam mais evidentes. Então, ou queda no rendimento escolar, não quero mais fazer online, mas estava indo tão bem, o que aconteceu? Então, ficar atento a sinais e sintomas inespecíficos de queda de rendimento, de mal-estar emocional. Isso é muito subjetivo, mas é fácil de qualquer um perceber. Quando você não está bem, você fala assim, puxa, alguma coisa está acontecendo que eu não estou bem. Então, isso é um sinal de alerta, né? Ah, mas está acontecendo tudo isso. Eu acho que tem que pensar. Tem tratamento, né, Miguel? Eu acho que não é porque está assim que tem que continuar dessa forma, né? Dá para melhorar, dá para orientar. Aí vem sendo um grande desafio que ainda existe, a gente sabe disso, que é o preconceito com a questão da saúde mental. A saúde mental sempre foi vista como uma doença menor, uma doença sem importância, sendo que se você não tiver saúde mental, você não tem a outra saúde, né? Você sabe muito bem, né? A psico-oncologia mostra isso, a psicologia hospitalar também, que se você não tiver o estado emocional equilibrado ou sendo cuidado, o sistema imunológico não funciona, o tratamento das doenças diversas não funciona, a saúde financeira não funciona. Uma pessoa que não está bem emocionalmente, ela gasta mais, né? Ela não consegue produzir. Exatamente, não consegue planejar, não consegue, por exemplo, imagina aquelas pessoas na situação de vulnerabilidade que ficaram sem auxílio emergencial, todo esse estresse, do que eu vou botar de comida para o meu filho, né? Então, escola acaba sendo até secundário, infecção para secundário, né? Eles têm um problema que é emergencial, que é assim, o que eu vou comer? Vocês imaginam que são situações muito diferentes. Às vezes a gente está falando com uma pessoa que não tem essa realidade, mas muitos brasileiros não têm o que comer, e ficou muito pior agora, né? Imagina os informais, né? Sim, com certeza, com certeza. Miguel, quanta coisa, né? Quanta coisa boa que a gente pode falar, pode, né? Enfim, colocar aqui para as pessoas pensarem um pouco, né? Porque tem tragédias, inclusive anunciadas também, que eu acho que se a gente pensar em promoção de saúde, porque é disso que a gente está falando, né? Da possibilidade do quê? De atuação de profissionais nas mais variadas áreas, inclusive dentro da escola, que podem ajudar na promoção da saúde mental, né? Me fez até lembrar, voltar uns capítulos atrás, eu até vi entrar, não sei se continua aqui, a Márcia está por aí ainda? Márcia Cordeiro, se tiver, dá um salve. Eu vi a Márcia é uma assistente social aqui da minha cidade, né? E ela trabalha muito com essa população e trabalha em vários projetos sociais. E eu fiz com a Márcia, em vários desses projetos, o que a gente chamava de escola de paz, que nada mais era do que trabalhar em temas específicos, né? Então, hoje vamos conversar sobre limites, hoje vamos conversar sobre práticas educativas, hoje vamos conversar sobre XYZ. Cada dia tinha um tema diferente
e a ideia era realmente reunir os pais em cima dessa temática, né? Eu penso que pode ser um modelo bem bacana para as escolas, né? Para pensarem, para agregarem, onde os pais, né, de alguma maneira podem contar como eles estão se sentindo, que às vezes o que eles estão sentindo, o outro também está sentindo, né, Miguel? E acaba tendo aí uma ajuda dentro do grupo. É interessante quando você vai para a origem da psicologia social, é pensar justamente como que você consegue otimizar o conhecimento. E é, na verdade, na troca. Né? Você falou uma coisa importante, muitas pessoas têm o que oferecer em termos de experiência, em termos de orientação, mesmo sem ter uma formação específica. É claro que é importante ter alguém organizadora desse grupo, mas os grupos, e aí a tecnologia ajuda muito e precisa ser melhor explorada, elas conseguem agregar grupos de pessoas para conversar. Como eu te falei, Ana, eu participei de algumas lives, eu acho que participei de umas 3 lives com escolas e as demandas eram as mesmas, mas os professores tinham as respostas, do mesmo jeito que muitos pais, ao poderem sentar juntos, virtualmente falando, conseguiriam trocar. Então, grupos operativos, grupos de troca, roda de conversa, fazer de uma forma sistemática. Aí o papel do psicólogo social, do psicólogo clínico, não importa a abordagem, eu falo do psicólogo até porque o psicólogo é que tem a melhor qualidade da fala, mas isso entra o psiquiatra, o assistente social, que é um profissional importantíssimo. É interessante como o papel do assistente social cresceu ao longo dos anos de uma visão puramente assistencialista, de dar a cesta básica, que não é esse o papel deles. O papel deles é levantar dentro da comunidade as formas de que a pessoa evolua por si só, é trabalhar a autonomia. E quando você empodera esse profissional para que ele possa agregar, eu tive uma boa formação na minha residência com um contato com uma assistente social que era brilhante, ela conseguia tocar nas questões familiares e ela não era psicóloga, ela era assistente social. Então, o papel da enfermagem, do educador. Então, todos os profissionais, eles precisam estar no mesma proposta de lembrar que a gente vai trocar, a gente não tem a resposta para tudo. Não adianta esperar, por exemplo, que a figura do médico chegue com o diagnóstico e o tratamento. Nós não temos esse poder. É impossível. E aquele médico que acreditar nisso, ele vai estar cometendo uma falha que eu considero importante. Né? Porque a gente não consegue, a gente precisa despertar no nosso público, né, a inspiração para que eles utilizem os próprios recursos. E todo mundo tem, Ana. Ninguém é tão pobre que não tenha nada a dar. E a gente está falando de capacidades. De recursos internos, né? Exatamente. E às vezes é um basta olhar, né, Miguel? É um basta estar, né? Não precisa ir além disso. Saber que não está sozinho. Eu acho que a gente está num momento, né, onde a gente pode explorar muito isso, né, fazer com que o outro não se sinta sozinho, inclusive através da tecnologia, né, como a tecnologia ajudou nesse aspecto. Miguel, eu estou com uma falha aqui, que é o seguinte, eu não sei que horas são, e na verdade a live interrompe em 1 hora. Que horas são agora? Você pode me informar, por favor? Quase 15 para as 10, tem 15 minutos. Então a gente tem mais um tempinho, quero que você me ajude aí a controlar por conta disso, tá? Então, eu acho que essa questão vale a pena a gente tocar também, né? A questão da família, como pode ter essa troca virtual, o quanto isso foi bacana aí para a saúde mental, principalmente dos idosos, né? Exato. Que se lançaram aí e puderam aprender, né? Eu acho que esse aprender é muito bacana. Pode falar um pouquinho sobre isso, Miguel? O aprendizado é o que mantém a gente vivo, né? Enquanto a gente está aprendendo, a gente está vivo. Quando a gente desiste de aprender algo novo, a gente começa a morrer em essência, né? A gente começa realmente a envelhecer. Então, quando os idosos restritos, impossibilitados de ter um contato, puderam começar a falar e a quebrar a própria resistência, que nem eu te falei, eu não sou tão velhinho assim, né? A gente não é, né, Ana? Mas eu tenho uma certa resistência que muitos da minha geração também têm. A geração nova nasceu dentro da tecnologia, mas você imagina os idosos que não aprenderam. A minha mãe mesmo, resistente no último para ter tecnologia, agora ela pegou e resolveu. Ela precisou ficar sem telefone fixo, né, porque teve um problema, para ela ceder. Então eu imagino que muitas pessoas com idade, né, mais assim, 70, 80 anos, que seja, eu não vou aprender isso nunca,
e se viram obrigados a ter que aprender e quebrar esse paradigma, esse paradigma interno de que eu não tenho mais o que fazer. Muito pelo contrário. Muitas vezes você precisava ouvir. Eu pude conversar com a minha avó até ela, perto dela falecer. Ela faleceu, infelizmente, durante a pandemia. Não foi do Covid, mas foi muito ruim não ter podido estar presente na despedida dela. Porém, ter podido ter o contato de tecnologia ajudou muitas famílias poderem estar juntas, mesmo sem estarem. Sim, e inclusive dentro da psicologia hospitalar, né, Miguel? Pacientes que estavam internados com Covid, sem poder ter visita, né? É desesperador. A gente sabe o quanto que você precisa ter esperança. A desesperança é um sintoma de muita gravidade em vários aspectos. Por exemplo, paciente com risco suicida, um dos sintomas que você precisa procurar e investigar é a desesperança, porque se você não tem esperança que a coisa melhore, você não consegue mobilizar os seus recursos internos, a sua energia psíquica, a sua energia vital de viver, de mudar, de tornar possível aquilo que parece que é impossível. Então é importante a gente trabalhar com esperança, e a tecnologia nos aproxima. A gente está super longe, mas a gente está super perto, né? Então essa crença, isso é muito bom, né? Muito bom. E eu queria até dentro disso tudo, Miguel, te agradecer muitíssimo, né? Que quando você ficou sabendo que eu estava lançando esse projeto, né? A gente começou a conversar ali, você, Ana, eu estou super à disposição para te ajudar. Então, você não imagina o quanto isso foi importante, Miguel. O quanto é importante a gente poder contar, né, com profissionais de peso como você. Né, porque às vezes acontece e a gente realmente precisa, né, desse apoio, né, em casos mais graves. E agora, vamos discutir esse caso, o que a gente faz, né? Foram várias situações ali que você realmente marcou presença, né, e deu uma segurança maior aí para o grupo como um todo. Saber que a gente pode contar, né, faz toda a diferença. Eu queria te agradecer muitíssimo, Miguel, muitíssimo mesmo, por acreditar nesse projeto, por estar conosco. E eu acho que vale a gente contar para o público, né, que os psicólogos brasileiros online foi um grupo que iniciou, a princípio, com a proposta de atender a brasileiros, né, que estão fora do país, na situação da Covid-19. Então, esse era o cenário. Mas, durante a própria Covid, né, aconteceram algumas questões aí, né, várias, né, que fugiam um pouco, inclusive, do contexto da Covid, em que a gente também acabou se tornando uma referência, como, por exemplo, na questão da explosão do Líbano, né, foi o ataque terrorista na França. Nós atendemos várias pessoas, vários brasileiros que moravam na França, né, e que estavam, de alguma maneira, traumatizados com aquela situação. Teve a questão também da Grécia, da Turquia, que a gente também se colocou ali como um grupo, né, de referência. Enfim, é um projeto que, embora tenha, né, esse início na pandemia, a gente não vai parar no pós-pandemia, até mesmo porque a gente bem sabe, né, que os transtornos mentais, né, as questões mentais não vão acabar, né, Miguel, após, olha, deu tudo certo, está todo mundo vacinado, está tudo bem. Não, tem pós-traumático. Né? Eu acho que isso vale a pena explicar, né? Pode falar um pouco sobre isso? A gente, na verdade, não está ainda vivendo o momento que é o pós, que é muitas vezes pior e mais longo. Né? A gente não tem ainda o reflexo total da consequência da questão humanitária, da questão de saúde, porque você imagina que o uso maciço dos recursos de saúde nesse momento vão trazer um impacto no tratamento, por exemplo, de várias doenças crônicas. Então, todos esses recursos que foram usados em UTIs, né, com a Covid, vão faltar lá na frente para os programas que existem. A questão econômica vai ter um impacto imenso. Né? Muitas pessoas não vão conseguir se recolocar no mercado, e isso tem um impacto na saúde mental. Você precisa estar preparado, nós profissionais, mas também a população de uma maneira geral, para o pós. O dia seguinte, é como assim, teve a explosão de Hiroshima, foi uma tragédia, mas o que aconteceu depois, morreu muito mais gente na consequência da pós-explosão, que vai ser o que vai acontecer. Nós vamos ter mais situações de desigualdade social, o abismo vai ser maior. A gente vê isso na própria cidade de São Paulo, o aumento dos moradores de rua,
e sem perspectiva. A questão é assim, não há perspectiva disso melhorar, é só piora. E aí, o que você faz? Assistência é necessário, mas você tem que ter planos e projetos para mudança, né? Mudança de mentalidade, mudança de ação, né? E aí você precisa do governo, você precisa das políticas públicas, você precisa de profissionais sérios e comprometidos. Quando você falou que me agradece, eu é que agradeço a confiança, mas eu só confiei, Ana, porque eu te conheço e eu sei da seriedade, porque esse tipo de trabalho não é um trabalho simples que você possa parar no meio. Se você se compromete e para no meio, você causa muito mais dano do que se não tivesse feito nada, né? Ah, não, você não pode. A gente sabe que um processo de atendimento psicoterápico, mesmo que seja de terapia breve focal, de 5 sessões, não pode parar no momento que você... É que nem você parar uma cirurgia no meio, abrir a pessoa e agora não vou continuar. Você não pode, você tem que terminar aquele processo. Aquilo que você se prontificou a fazer, você tem que ir até o fim com aquela pessoa. Do contrário, você deixa ela desassistida. E eu queria agradecer, Miguel, recebi uma mensagem aqui do Marcelo, que a gente tem pouquinhos minutos, né? Agradeço suas palavras, agradeço sua presença. Vamos marcar outras tantas lives, né? Parabéns por ter se desafiado no mundo online, Miguel. Tá de parabéns mesmo. E assim, esse projeto não existiria se não fosse a presença de cada um que acreditou, de cada um dos profissionais. Também gostaria de agradecer, né, a quem, de alguma maneira, ajudou a divulgar esse projeto e levou essa informação para essas pessoas que estão fora do país. Fabiana Cartapati, é a Fabiana que está aqui? Não. Febo Arati, olha lá. Muito legal. Gente, um grande abraço a todos vocês. Obrigado para esse público que esteve aqui conosco também. Um grande beijo. Miguel, muito obrigada mais uma vez. Obrigado, e eu agradeço em nome das pessoas que vocês atenderam, porque a gente faz parte de um todo, né? É que nem porque os sinos dobram por qualquer um de nós. A gente precisa, a gente não pode ficar indiferente à dor humana. Ah, que bonito. Miguel, e só lembrando do nosso livro, né? O e-book. Quem quiser, ele está sendo vendido na Amazon, tá? É a trajetória dos psicólogos brasileiros online. Ou se quiser baixar gratuitamente, tem lá também no meu site, viu, Miguel? Não sei se você sabe disso, tem essa possibilidade. Que está no www. Eu quero físico. O meu está chegando. É www.analuciagoncalves.com.br. Tem a possibilidade do gratuito. Mas se puderem, vão lá comprar, porque a renda vai ser revertida para uma ONG super bacana que cuida de saúde mental, que é a Arte Convívio. Um grande beijo a todos. Até a próxima. Tchau, tchau.